E a professora caicoense Ariane de Medeiros Pereira está lançando aí sua nova obra intitulada Memória Seridó, Natureza, Cultura e Patrimônio. Ela que já lançou, né, na última sexta-feira em um evento na UERN. E é com ela que nós vamos conversar agora aqui no nosso Panorama 95. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos, né, os ouvintes. Quem nos também assiste pelas redes sociais. É um prazer estar mais uma vez aqui, né? E agora com essa obra, Memória Seridó, Natureza, Cultura e Patrimônio. É uma obra, né, feita pelo professor Manuel Cirício Pereira Neto, né, professor da UERN de Açu, mas que Manuel Cirício, ele é aqui de Caicó, né, em conjunto comigo, né? Então nós pensamos essa obra, né, em 2003, a partir de um edital da UERN, né, o 01/2023, no qual era uma coleção de livros, né? Ciência também é vida. E nessa coleção foi agraciado 5 títulos, né? E nesses 5 títulos nós temos, né, o nosso livro, né? Então ele foi planejado a partir do momento que a gente pensou que a memória, ela nos fortalece enquanto pessoas, enquanto seridoense. Então é uma preocupação nossa discutir e apresentar desde o processo, né, dos aspectos naturais que nós temos na nossa região como símbolo de identidade, até mesmo que os seridoenses gestam, né, de memória sobre esse seridó. Então nós partimos a partir dessas discussões, né, conversamos, discutimos e levamos à frente, né, esse projeto da obra. E graças a Deus, né, foi aprovado na UERN. E aí nós passamos, né, a nos debruçar sobre essas pesquisas. Pesquisas essas, né, que no sentido das nossas fontes, elas dialogam, né, não somente com os textos que já temos na literatura, mas também dialogam, né, com fontes jornalísticas, mas principalmente com as memórias das pessoas seridoenses, né? E essas pessoas seridoenses quem são? Né? Nós tivemos alguns entrevistados e é uma gama de autores, né, sociais. Então, nós tivemos agricultores que gestam essas memórias sobre os fazeres e os dizeres do seridó, né, da nossa cultura, do nosso patrimônio, que foram os meus pais, né, Antônio e Nadir, do Sítio Batentes. Eles trazem essa memória, né, essa memória, digamos, do mundo do aspecto rural, da sua vivência, mas que também tem uma conexão com os dias aqui na nossa sociedade também urbana. O que é que a gente percebe nesse livro? Muito dessa cultura e desse patrimônio, ela não se perde com a saída das pessoas do campo para a cidade, mas permanece. Então, são alguns desses aspectos, né? Trabalhamos também com a questão da memória sobre as festas, né? E aí a festa da colheita, que na literatura do seridó, né, existe, né, claro, uma discussão, e Ione Moraes faz essa discussão, outros autores, mas nós trouxemos também elementos a partir da memória de Sebastiana Marta, né? Que ela foi uma das moças que, naquele momento da festa da colheita, ela se dispunha a representar as fazendas rurais daquele tempo, como também, né, nós tivemos outra participação, Neuziene Silva. Ela vai falar sobre a sua religiosidade com vistas à festa de Santana e a memória que ela gesta e o que ela entende da festa de Santana como nosso patrimônio também. Um patrimônio cultural, mas também um patrimônio familiar. E nós temos, né, Adalto Guerra também como um dos nossos entrevistados dessa Memória para Tecer, que trabalha com a questão, né, de toda a história do seridó, mas também a questão religiosa, a questão política, quem eram esses filhos da terra que estava constituindo essa identidade do seridó. E aí nós temos também, né, dentro dessa gama de memórias, o padre, né, Padre Gleiber deu uma contribuição imensa à nossa obra também, né, em vários aspectos sobre a sociedade. E aí, essa sociedade que ele vê como plural, né, como nós percebemos também, composta, né, de etnias, de formações sociais, desde os indígenas, os africanos e os portugueses. E tivemos também a contribuição, né, do professor Helder Macedo, que nos permite pensar esses patrimônios, né, de diversas formas. Então, foi essa gama de memórias que nós tivemos no nosso livro, né, como fontes de lembranças, de pensamentos, de discussões, para que nós possamos, né, a partir daí, discorrer sobre o que era esse seridó, né, nos seus aspectos naturais, na sua cultura e também nos seus patrimônios. A nossa preocupação é o seguinte, né, quando a gente partiu, nós preservarmos essas memórias,
mas também a gente entender que essa memória ela é perene, ela atravessa uma temporalidade muito grande, desde o processo de colonização aos nossos dias de hoje, né? Então, o que é que está ficando desse seridó, né? E o que fica, o que é que vai tendo novas possibilidades de mudança no sentido de quê? Dos pensamentos, né? Novos elementos chegam, mas nós não vemos, por exemplo, as nossas raízes se perder. Ao contrário, elas são fortes, né? Elas se fortalecem. Por isso que é a ideia do nosso livro. A memória, ela nos fortalece enquanto seridóense, enquanto povo do Seridó, né? Eu costumo brincar que quando a gente sai do Seridó, a gente sai, né? Por mais que o lugar, o outro espaço que nós estejamos seja acolhedor, nunca é o nosso Seridó. Quando nós retornamos, né, para casa, basta a gente entrar, a gente começa a se reconhecer a partir de quê? Dos aspectos naturais, né? Então, é a vegetação que nos dá aquela identidade, é a quintura mesmo, né? O calor do dia a dia, é a nossa terra seca, mas essa terra que nós, né, gostamos, nós amamos, e passa um pouco por isso também essa questão do livro, né? Então, ela traz todos esses elementos dentro dessa conjuntura do que é essa identidade do Seridó e o que é a identidade, né, para o povo sertanejo. Tem até um relato aqui da Sebastiana Marta. É a sua mãe, Sebastiana? É a minha tia. Sua tia, né? No livro, na página 94, onde ela fala das rainhas do algodão, né? Que tem muito a ver com essa questão das meninas que são escolhidas, né? Isso, em festas de padroeiro, mais ou menos isso, né? Isso. Onde ela destaca o seguinte: a Sebastiana Marta, ao representar a Fazenda Riacho do Roçado, foi escolhida após o proprietário da fazenda solicitar a permissão do seu pai. Aceitando a proposta, ela empreendeu uma jornada pelos sítios vizinhos para arrecadar fundos, demonstrando que o papel da realeza e além da representação simbólica, envolvendo a mobilização de recursos para a festa da colheita. O proprietário da fazenda providenciou um traje de desfile para Sebastiana, que incorporava elementos da cultura agoldoeira, ressaltando a identidade regional. Sua vitória na festa da colheita, realizada em São José do Seridó, não resultou em lucro pessoal. Todos os fundos arrecadados foram destinados à construção e ao equipamento da maternidade de São José do Seridó, evidenciando o caráter social e comunitário do evento. Você também tenta resgatar, por exemplo, um pouco dessas culturas com o seu livro? Isso, Marcos, né? O nosso objetivo foi esse, resgatar essas memórias a partir da nossa cultura e formar esse patrimônio, né, diante de discussões no nosso livro. Então, por exemplo, esse relato, né, ela nos coloca, a Sebastiana Marta, que ninguém tinha nunca procurado ela, né, para discutir sobre essas questões, né? Então, era uma memória que ela tinha sobre o Seridó e toca na economia, que foi o ponto alto também da nossa região, né, o algodão, mas que nunca ninguém tinha procurado para escrever, né? Então, no momento que nós fomos até ela, né, a partir dessas memórias, que de certo modo passa de geração, porque eu escutava a história dela, né? Não imaginei que um dia eu utilizaria como uma fonte. Mas, assim, quando a gente vai nisso aí, a gente está vendo o quê? O resgate da memória de uma seridoense. Hoje ela mora em Natal, mas que ela não perde suas raízes, né? Então, ela se emocionou na entrevista de lembrar como era esse momento, né? De representar a fazenda, de ter aquele espaço no qual as moças, né, desfilavam ali representando o seu território, a sua economia, né? E aí ela mostra o seguinte, ao longo da fala dela, né? A roupa era característica, né? Então, levava-se o algodão bordado como forma de mostrar ali aquela economia forte para aqueles fazendeiros da época, né? E aí o interessante também é que a festa da colheita nos traz uma característica importante, né? O fundo, né? Então, o que eles conseguiram arrecadar com o prêmio, né, não ficou para o dono da fazenda e nem ficou para ela, mas eles retornaram à população com a construção da maternidade de São José de Seridó. Outro aspecto bem interessante aí do seu livro, que eu acho que Geraldinho não sabe disso, que ele é muito jovem, né? Que Caicó já teve o primeiro torneio de pesca aqui do Seridó, né? Exatamente. De pesca no Seridó? De pesca no Seridó, né? Isso aí é uma das nossas fontes, né? Que foi encontrado pelo professor Manuel Cirício, no qual retoma, né, esse passado, né? E aí a importância também da gente pensar essa questão dos açudes, né? Então, algo que no passado a gente via que tinha esse torneio, tinha essa cultura, né? E hoje, o que é que nós estamos fazendo também por esse açude, né? Por os açudes da nossa região. É um pouco sobre isso, né? O nosso livro, na verdade, e aí até Padre Gleber coloca que é uma ousadia, porque quando nós trazemos esses elementos da memória do passado, nós também estamos fazendo
as pessoas refletir sobre esse seridó do presente, né? Então, o que é que nós queremos para esse seridó, né? A preservação da nossa cultura, a preservação ambiental e patrimonial, né? Então, ele passa por esse diálogo entre o passado e o presente, né? E para quem não sabe, agora eu estou contando aqui alguns detalhes, mas é bom que as pessoas realmente adquiram o seu livro. Ele é vendido, ele é... Pronto, Marcos, o nosso livro, na verdade, nós, a partir do edital da UERN, né, da Edições da UERN, que é a editora da UERN, ele disponibiliza, né, uma parte dessas obras para os autores, né? O que é que nós pensamos? Manuel Cirício e eu, juntamente, nós conversamos e nós decidimos que o nosso livro também, nós não queremos um lucro próprio para si, mas para voltar também para a sociedade. Então, eu já deixei algumas cópias no abrigo, né, Pedro Gurgel, para que eles possam vender, né, as pessoas adquirir e essa verba adquirida possa ser destinada ao próprio abrigo. Ademais, o que é que nós vamos fazer com a outra parte dessas obras? Nós iremos destinar às instituições educacionais, né, às escolas, os museus, né, para que elas também tenham acesso e possam disseminar, né, a ciência, o saber e a história, né, as memórias do nosso seridó. Por quê? Como assim? Como diz a coleção, né? A coleção diz que ciência também é vida, né? Então, onde é que está essa vida? Onde é que está esse povo seridóense? Né? Então, é uma forma da gente dar um retorno à sociedade a partir do nosso estudo. E também, né, como forma de compromisso, né, com todas aquelas pessoas que nos permitiram construir esse livro, tecer, né, essa nossa história, que são os nossos entrevistados. Levar também o pensamento deles, né, como Sebastiana Marta coloca, que nunca ninguém tinha procurado ela para saber da história dela. Então é isso. Que bom. Parabéns aí, professora Ariane, por mais uma obra sua, né? E quais são os próximos projetos? Você não para, né? Na verdade... Eu já perdi as contas de quanto livro você já lançou, né? Na verdade, eu acho que nós que somos do seridó e somos apaixonados pelo seridó, né? Nós sempre estamos buscando algo a mais. Né? Então, é numa conversa que surge um insight, né? Então, sempre que for surgindo, nós vamos escrevendo, né? Publicando, ou num livro que é uma obra, né, mais complexa no sentido de quê? De demanda de tempo, né, de complexidade do texto, mas também de recursos financeiros, mas para isso a gente tem o quê? Os artigos, as revistas, né, que nos acolhem. E aí é sempre continuar, né, e inspirar também outras pessoas a escrever, né, sobre o nosso seridó, resgatar essas memórias, né, que é tão importante. Ok, algo mais a acrescentar? Marcos, eu convido a todos, né, vou até ler uma passagem que Padre Glebe colocou, né, o que seria esse seridó, né, o que seria esse patrimônio, né, já que a nossa perspectiva também é de preservação, né, desse patrimônio do seridó, seja nos seus ritos, rituais ou nos patrimônios materiais mesmo e ambientais, né, que é tão importante e que a gente vê, né, hoje tanta necessidade de discussão, de mostrar a importância de você preservar, de você ter esse olhar voltado à nossa natureza que nos dá tantos sinais, né? Então, o Padre Glebe coloca, está na página da 121, página 122, ele diz, portanto, é uma pesquisa ousada, porque quando nós falamos em patrimônio, nós devemos nos lembrar que o maior patrimônio que o seridó tem é a vida. É ele mesmo. O seridó é um patrimônio. Nós ficamos querendo condicionar o patrimônio a saberes, às celebrações, às expressões e a lugares como se o patrimônio fosse somente o que se enquadrasse em saberes, celebrações, expressões e lugares. O seridó é patrimônio. E o que é o Brasil tem de melhor? O brasileiro. E o que é que o seridó tem de melhor? A pessoa que aqui vive. A pessoa que é forjada no calor, na pedra, na escassez, que sabe dar valor ao pouco que possui. Ou seja, Padre Glebe, ele chama a atenção, né, para o próprio seridó enquanto patrimônio. E é muito interessante. A gente fala do patrimônio, mas a gente lembrar primeiramente, né, que esse patrimônio é vida. Esse patrimônio somos nós, né, que estamos aqui no seridó, que mesmo com todos os aspectos naturais, né, a gente pode ter esse calor intenso, essa escassez, essa aridez do solo, mas aqui existe vida, né, uma vida que pulsa, uma vida que chama, uma vida, né, que se desenvolve a todo vapor e que o seridóense não quer sair da sua terra, né, ele quer permanecer e manter suas tradições, seus ritos e seus rituais, né. Então eu convido a todos os leitores a descobrir, né, a partir da leitura, Memória Seridó, Natureza, Cultura e Patrimônio, o que é, né, essa memória, essa identidade, esse patrimônio para cada um de nós, né, que aqui estamos. Conversamos com a professora Ariane de Medeiros Pereira, que juntamente com Manuel Cirício Pereira Neto,
Que é também caicoense, ele? Caicoense. Escreveram aí o livro Memória Seridó, Natureza, Cultura e Patrimônio. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço pela oportunidade, Marcos, Geraldo, e a todos os ouvintes que aqui nos escutam. 6h30